Eu confesso aos irmãos que essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei com essa igreja tão cheia, que era até preocupante onde é que a gente colocava o povo, né? A gente se ajeitava o povo. E não sei se é um desejo do meu coração que isso volta, porque a gente lembra assim aqueles tempos, né, de igreja cheia. Os irmãos da recepção até ficavam assim, aquele... Era até um problema para eles, onde é que colocava os visitantes, as pessoas que chegavam. E estamos aí praticamente quase um ano distante. Isso tem sido tão desagradável para nossas vidas, né? Mas a palavra de Deus diz que tudo deve dar graça. Então eu não sei o que Deus quer para nossas vidas com esse momento, com essa situação. Mas nós devemos agradecer a Deus por tudo, amém? Por estar aqui, por estar vivo, por estar com saúde, poder assim adorar o Senhor, poder assim servir ao Senhor, poder aqui estar reunido como os irmãos, amém? Quero dizer aos irmãos que estou feliz por ver cada um de vocês e que nós possamos, meus irmãos, estar orando, que nós possamos estar assim crendo que logo, logo as coisas vão voltar a se normalizar, amém? Conversando com o pastor ali, a gente fica assim até meio preocupado, porque a liderança das igrejas hoje estão passando um momento muito difícil em todas as igrejas. Saber como é que vai ser essa volta, esse retorno pós-epidemia. Porque a liderança ela tem essa preocupação. Liga para um, conversa com outro, ora com outro. Isso de líder, é isso, né? Eu confesso aos irmãos que eu não sou pastor, mas eu chego aqui na igreja, parece que a gente já sente falta de cada irmão, porque você via cada irmão no seu devido local, né? Pastor Joel sentado ali, muitos irmãos, né? Se ele vai tendo o lugarzinho dele, você já chega só de olhar na igreja, você já percebe a falta daquela pessoa. Mas eu acredito que isso vai se normalizar em nome de Jesus, amém? Logo, logo nós estamos aqui, de casa cheia de novo, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu creio nisso porque Deus Ele é maior, Deus Ele é poderoso, Deus Ele é presente, Deus Ele não falha, né? Deus é justo. E eu creio que logo, logo as coisas estão se normalizando, amém? Meus irmãos, eu quero dar um aviso para os irmãos que, conversando assim com o pastor, a nossa igreja sempre teve um momento de oração. E esses dias atrás o pastor até iniciou um momento de oração através pela internet, alguns irmãos que participou aí. E aí eu comentando com ele assim, há um desejo no coração da gente voltar a esse trabalho presencial, amém? Então, terça-feira, 7h30 da noite, nós vamos começar a orar aqui na igreja. Os problemas tem, meus irmãos, a dificuldade tem, está aí, o vírus está aí, mas nós temos que orar, amém? Então, assim, terça-feira, 7h30 da noite, eu quero convocar você que gosta de orar, você que tem desejo de receber algo do Senhor, venha aqui estar conosco para nós estar orando, mesmo distanciado mesmo. Mas nós vamos estar aqui dobrando nosso joelho, orando e clamando a Deus pelas bênçãos do Senhor na nossa vida, amém? E o pastor também, ele está com um trabalho do estudo bíblico. Nas quinta-feiras esse trabalho continua. Você pode acessar. Eu não tenho acessado ainda porque, não sei se a minha internet é meio fraca, o que é, eu ainda não estou tendo acesso a esse negócio ainda. Mas no nome de Jesus eu vou acessar isso aí, amém? Porque é bom a gente aprender, meus irmãos. A gente temos que aprender. E o lugar do crente aprender é através da palavra de Deus, através do ensinamento. Então, se tem alguém ensinando, vamos aprender, porque é através do ensinamento que nós conhecemos mais o nosso Deus. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, Josué fala assim, medita nesse livro de dia e de noite. Então, nós como cristãos temos que realmente ler. Pega a tua Bíblia, lê, risca. Quando tiver toda riscada, você compra outra e lê de novo, porque é através da palavra de Deus que nós somos libertos.
A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos através da palavra de Deus, amém? Porque às vezes nós estamos presos em algum princípio, alguma coisa que nos ensinaram no passado, de coisas que às vezes nem está na palavra de Deus, mas no momento que você se aprofunda na palavra de Deus, você vai adquirindo aquele conhecimento, aquela libertação para a sua vida, e você vai ver que Deus vai trabalhando, Deus vai mudando, Deus vai acrescentando e transformando e fazendo de você um homem ou uma mulher de Deus, amém? Eu quero ler um texto, meus irmãos, na palavra de Deus com os irmãos nessa noite, que está em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 até o 45. Para a nossa meditação dessa noite. Esse texto vai contar a história de um leproso. E esse texto, meus irmãos, eu já tenho lido ele várias vezes, e todas as vezes que eu tenho lido esse texto, ele tem falado muito comigo. E eu creio que ele vai falar com cada um de vocês nessa noite, através dessa palavra, amém? Você que está me ouvindo nessa noite, na sua casa, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo, porque esse momento é um momento que nós estamos aqui diante da palavra de Deus, e eu creio que Deus tem algo para mim e para a tua vida que está me ouvindo essa noite, amém? Deixa Deus falar contigo, porque é só através da palavra de Deus que nós somos abençoados, e somos agraciados, e somos assim, preparados para encontrar com o Senhor, amém? O versículo da palavra de Deus nos diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Eu tenho lido, Senhor, tenho meditado, mas quem capacita é o Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu creio que o Senhor tem algo para falar ao meu coração, ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que estão me ouvindo nessa noite, aonde ele estiver. Que essa palavra, ó Deus, venha assim trazer algo extraordinário para nossas vidas. Eu te peço, Deus, que o Senhor coloca sobre mim a Tua presença, o Teu Espírito, e que eu possa ser revestido da Tua graça, e que essa palavra venha, Senhor, trazer mudança aos nossos corações. É isso que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante desse texto que fala e conta a história de um leproso. Veja bem, meus irmãos, Jesus, no início da sua caminhada, Jesus andava muito pela região da Galileia. E ali, no princípio, Jesus já estava convocando os seus discípulos. E Jesus ali trabalhando, falando, pregando, ensinando, orientando acerca do reino de Deus. E grande multidão ali ouvia os princípios de Jesus, o princípio da palavra de Deus. E veja bem que algo extraordinário já começava a acontecer, já estava acontecendo através dos ensinamentos de Jesus. Jesus ali, antes disso, ele cura 10 leprosos, quer dizer, e cura a sogra de Pedro. E essa história, meus irmãos, ela começou a se espalhar por aquela região da Galileia. E Jesus, uma certa noite ali, que ele sai da casa de Pedro, ele vai para um local deserto. Os estudiosos dizem que é o monte das bem-aventuranças. E Jesus desce daquele monte e uma grande multidão o acompanhava a ele. E ali Jesus se depara com um leproso. E aquele leproso, o texto diz que ele vem e prostra aos pés de Jesus e clama: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Meus irmãos, eu quero falar aqui um pouco a história desse leproso. Veja bem
que esse leproso, meus irmãos, ele era um homem assim que vivia já isolado, porque a palavra de Deus diz que no tempo da lei, na lei de Moisés, toda pessoa que era cometida de lepra, ele era isolado de toda a sociedade. E esse leproso, ele já estava vivendo num local, que o nome daquele local era leprosário. Ele já não tinha mais comunhão com a sociedade. Veja bem, meus irmãos, que uma pessoa que era se deparado com essa situação, com essa enfermidade, quando o médico dava um diagnóstico para ele que ele era leproso, ele automaticamente tinha que sair do hospital e passar na casa dele, pegar a roupa dele, não podia nem se despedir da família e se isolar nesse local. Ele era considerado imundo. E a situação, meus irmãos, daquele leproso não era das melhores, era das piores que existia na face da terra. Porque aquele homem já não tinha mais convívio, nem com o pai, nem com o irmão, nem com a esposa, nem com o filho, nem com ninguém. Aquele homem estava totalmente isolado. E às vezes, meus irmãos, aquele homem já não tinha mais alegria na vida. Porque aquele homem era praticamente um morto-vivo, ele esperava a morte na vida dele. Porque a lepra não tinha cura nessa época. A lepra, nessa época, ela trazia uma desgraça na vida da pessoa, ela levava à destruição. Aquela pessoa, o fim dele era morrer naquela miséria. E aquele homem, meus irmãos, a situação dele era das mais piores que existia. E aquele homem, vivendo tudo aquilo na vida dele, ele se depara com a situação assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não tenho mais prazer de viver, porque a pessoa no local isolado, a pessoa no local assim, que só tinha leproso perto dele, o que ele poderia ver? Ele só via miséria. E essa situação, meus irmãos, era tão mais triste, que um leproso nessa época, ele para conversar com uma pessoa, ele tinha que conversar 15 metros distante da pessoa, se o vento tivesse parado. Se tivesse ventando, ele tinha que conversar com a pessoa a cerca de 60 metros de distância. E ele tinha que usar um pano na boca para poder falar com as pessoas. E se alguém se aproximasse dele, ele era obrigado a dizer que ele era leproso. Agora veja bem, um homem que vivia numa sociedade que tinha... a Bíblia não fala, conta muito sobre a história dele, mas eu acredito que esse homem tinha família. Eu acredito que esse homem tinha esposa, tinha filho, tinha tudo. Agora chegar num ponto desse, de viver isolado, de viver numa situação que só esperava a morte na vida dele. E às vezes, meus irmãos, nós, como cristãos, às vezes você que está me ouvindo essa noite, tem se deparado às vezes com uma situação dessa, de viver isolado, de viver rejeitado, de viver abandonado. Aquele homem, ele tinha sido assim rejeitado já, tinha sido abandonado, tinha sido desprezado pela sociedade. E nós, às vezes, passamos por isso na nossa vida. Nós somos desprezados, abandonados, rejeitados. Por quê? Porque, às vezes, a sociedade tem nos desprezado. Mas veja bem, meus irmãos, que Jesus não despreza ninguém. Veja bem que Jesus não humilha ninguém. Jesus não abandona ninguém. Às vezes, a tua situação que você está passando essa noite é semelhante à situação desse leproso. Você já não tem mais alegria de viver. Você já não tem mais prazer em viver. Você já não tem mais prazer em estar em família. Porque aquele leproso, o prazer dele era estar no meio do povo, mas a situação dele o condenava. E às vezes o pecado que existe na sua vida tem te separado você da sociedade. Às vezes tudo aquilo, todo tipo de maldade que você tem feito, tem te separado da sociedade. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para nós que estamos aqui, essa palavra fala comigo, que para Jesus não existe situação difícil. Todo problema que nós colocamos na presença de Jesus, ele muda essa história. E veja bem que aquele leproso, ele se aproxima de Jesus e prostra aos pés de Jesus. E fala assim, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Veja bem, meus irmãos, que esse leproso, ele quebrou ali uma regra muito grande. Porque se ele vem dizendo que era leproso e se aproxima daquela multidão que acompanhava Jesus, aquele leproso era apedrejado. Por quê? Porque a religião, às vezes, ela faz isso, meus irmãos. A religião, às vezes, ela mais condena do que cura. A religião, às vezes, ela mais condena do que salva. Então, eu quero dizer para você nessa noite, não fica na religião, mas fica em Cristo. Porque a religião, ela traz transformação. Ela traz crucificação da vida da pessoa. Mas Cristo traz transformação na vida do ser humano. Então, Jesus Cristo, ele muda a história. A religião condenava, a religião, ela expulsava. A religião tinha expulsado aquele homem endemoniado. A religião tinha separado aquele homem. Ele não podia mais ter convívio com ninguém. Mas veja bem que quando aquele homem conta com Cristo, aquele homem é restaurado.
Então, às vezes, nós passamos por isso, às vezes nós vivemos dessa mesma forma. Estamos vivendo aí diante de uma epidemia que, às vezes, quantas pessoas que se encontram isoladas hoje, quantas pessoas que se encontram aí que está aí no fundo de um quintal, dentro de um quarto, já não tem mais prazer em viver, porque se ouve tanto falar que se você pegar na mão de uma pessoa, você é contaminado, às vezes se você sair da rua, você é contaminado. Isso às vezes tem te isolado. Mas eu quero dizer para você, coloca todo o seu sentimento, coloca todas as suas dúvidas, coloca todo o seu desejo, coloca todo o seu sofrimento nas mãos do Senhor, que Ele é poderoso para te libertar. Jesus é poderoso para nos libertar. Jesus é poderoso para mudar a nossa história. Jesus é poderoso para transformar. Aquele leproso, meus irmãos, se aproxima de Jesus e ele prostra aos pés de Jesus. E a palavra de Jesus, daquele leproso, ele diz: Senhor, se queres, pode me purificar. Veja bem, meus irmãos, que esse leproso, ele traz uma demonstração de fé extraordinária. Aquele homem não tinha visto Jesus. Aquele homem não conhecia Jesus. Simplesmente ele tinha ouvido falar de Jesus. A fé que aquele homem demonstra é uma fé extraordinária. Ele chega e ele não pede nada para Jesus. A palavra dele é assim: se tu queres, pode me purificar. Veja bem, ele coloca a confiança dele, a fé dele aos pés de Jesus. E às vezes, meus irmãos, a nossa fé está tão pouca que nós passamos às vezes por alguma dificuldade porque nós não temos fé. Nós passamos às vezes por alguma situação porque deixamos de acreditar no Senhor. E aquele homem, simplesmente por ter ouvido falar de Cristo, ele chega e quebra aquele paradigma. Aquele homem chega no meio daquela multidão, sabendo que ele poderia ser apedrejado, mas ele chega ali, prostra aos pés de Jesus e fala: Senhor, se queres, pode me purificar. Se queres, Senhor, pode mudar a minha história. Então, meus irmãos, às vezes nós também não temos essa fé. Às vezes nós estamos com dúvida. E aquele homem, simplesmente por ter ouvido falar de Jesus, ele colocou toda a confiança dele aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, isso traz assim algo extraordinário para a nossa vida, de ensinamento, com a fé daquele homem. Porque às vezes, sem fé, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele homem agradou o Senhor através da fé. A fé daquele homem mudou a história dele. Aquele homem só simplesmente tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus restaurava. E ele não deixou a oportunidade dele passar. Ele sabia que ali era a chance dele. Ele sabia que ali era o momento dele. Ele enfrentou aquela multidão e prostrou aos pés de Jesus, porque ele sabia que se Jesus passasse, ele perdia a bênção. E às vezes nós estamos dessa mesma forma, deixamos Jesus passar e perdemos a nossa bênção. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo essa noite, Jesus tem uma bênção para a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Essa dor que você está passando, esse sofrimento que você está vivendo, essa mágoa, às vezes você que está me ouvindo, você está se sentindo rejeitado, abandonado, desprezado como era aquele homem. Jesus pode mudar a sua história. E o que nos ensina muito, meus irmãos, que o que nos ensina muito, meus irmãos, que aquele homem, ele não chega na presença de Jesus pedindo cura. A palavra daquele homem para Jesus, ele fala assim: Senhor, se queres, pode me purificar. Veja bem, meus irmãos, no tempo da lei, toda pessoa que era considerada imundo, ele não podia mais adorar Deus no templo. Aquele homem, ele não pediu cura, ele pediu a purificação. Aquele homem, ele não estava ali pedindo cura, ele não estava preocupado de chegar em casa e dar um abraço na família dele, um abraço no filho dele. Eu não sei se ele tinha filho, tinha esposa, mas eu acredito que tinha. Dar um abraço na família dele. Aquele homem, ele pediu para Jesus purificar, porque o desejo daquele homem era adorar a Deus no templo. O desejo daquele homem era de poder entrar numa igreja e adorar o Senhor. E hoje, meus irmãos, às vezes isso é um pouco diferente. Quantas pessoas hoje já não têm mais prazer de adorar o Senhor? Quantas pessoas hoje que trocam a Deus por qualquer coisa? Quantas pessoas hoje que
A qualquer coisa tira o desejo dele de estar numa igreja adorando ao Senhor. E o desejo daquele homem não era de ser curado. O desejo daquele homem não era de ser livre daquela lepra. Mas o desejo daquele homem era de poder adorar a Deus no templo. Olha, veja bem. Isso dá um tapa na nossa cara. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos tantas igrejas. Eu saio de casa, venho para a igreja, passo aí 5, 6 igrejas abertas. Igreja para todo lado. E muitas pessoas hoje já não têm o prazer de adorar o Senhor. Muitas pessoas hoje não têm o prazer de chegar um dia domingo e falar assim, eu vou vestir uma roupa, trocar minha roupa e ir para a igreja adorar o Senhor. Ele prefere ficar em casa vendo o Fantástico, vendo não sei qualquer coisa, mas Deus está lá em segundo, terceiro plano. E o desejo daquele homem era de estar na casa de Deus. Porque naquela época, meus irmãos, todas as pessoas que eram consideradas imundo, ele jamais poderia entrar num templo. E ali, meus irmãos, aquele homem chega aos pés de Jesus e prostra aos pés de Jesus e fala, Senhor, se queres, pode me purificar. E ali Jesus cura aquele homem. Cura a lepra daquele homem. E cura uma cura interior que aquele homem vinha vivendo, sofrendo. Às vezes, meus irmãos, aquele homem estava passando uma dificuldade tão grande. Eu imagino o sofrimento daquele homem como era das piores. E nós, às vezes, passamos essa situação na nossa vida. Passamos momentos difíceis. Achamos que não tem mais jeito. Achamos que não tem mais solução. Achamos que não tem mais uma saída. E aquele homem, às vezes, se deparava dessa mesma forma. Não tem mais uma saída. Mas no momento que ele ouviu falar de Cristo, no momento que ele ouviu falar que Jesus ia passar ali, aquele homem, ele não perdeu a chance, não perdeu a oportunidade. E nós, como cristãos, meus irmãos, não devemos perder a nossa chance. Deus, Ele está aqui para nos livrar, curar a nossa lepra. A lepra do pecado, a lepra do vício, a lepra da prostituição, a lepra da mentira, a lepra da falsidade. E fazer de você um homem, uma mulher, um jovem vencedor. Então Deus faz isso na vida do cristão. Deus faz isso na vida de todos aqueles que recorrem ao Senhor. De todos aqueles que buscam em Deus algo para a sua vida. Jesus, meus irmãos, ali ele dá uma palavra para aquele homem. Uma palavra assim, fala, ó, você foi curado, mas eu quero dizer para você, você sai daqui, mas não conta isso para ninguém, não fala para ninguém. Guarda isso somente para você. E aquele homem não conteve a felicidade na vida dele. Aquele homem não conteve a alegria de sair dali purificado, de sair dali transformado e sair dali liberto. Aquele homem saiu dali e contou para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dele. Tanto que a situação de Jesus, ele depois teve que ficar, não podia ficar em grandes centros, só ficar nos povoados. Mas veja bem, meus irmãos, que Jesus naquele tempo, ele pede para aquele homem assim, ó, não fala nada. E hoje Jesus está pedindo para o povo dele, fala, prega, anuncia. E aquele homem, ele foi o contrário. E hoje Jesus está pedindo para nós pregar. Hoje Jesus está pedindo para nos anunciar. Hoje Jesus está pedindo para que você seja um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Hoje eu estou aqui falando do amor de Deus, porque alguém falou de Jesus para a minha vida. Você está aqui me ouvindo porque alguém falou de Jesus para a sua vida. Então alguém vai nos ouvir se você falar de Jesus para alguém. Então essa corrente, meus irmãos, não pode parar. E Jesus fala para aquele homem, não conte nada para ninguém. Não fale nada para ninguém. E hoje nós vivemos um tempo que nós devemos anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, anunciar a graça de Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele faz isso na vida do cristão. Na vida daquelas pessoas que se encontram totalmente destruída, totalmente arrasada, totalmente abalada. Jesus muda a história. E veja bem, meus irmãos, Jesus, ele simplesmente não só cura, mas ele reintegra a pessoa na sociedade. Aquele homem vivia isolado, um local por nome de leprosário. Daquele momento em diante, aquele homem foi reintegrado à sociedade. E às vezes nós vivemos dessa forma, abandonado, rejeitado, desprezado, humilhado. Mas Jesus quer nos reintegrar na sociedade. Você que às vezes está me ouvindo,
tem passado situações difíceis, tem passado momentos difíceis, se sente às vezes assim que você não tem valor. Você tem sentido às vezes que já não tem mais prazer de viver, porque a sociedade às vezes te rejeita, a família te abandonaram, a família te desprezou, como aconteceu na vida daquele homem. Mas eu quero dizer para você que no momento que você colocar a tua confiança, fazer como aquele leproso, se prostrar aos pés de Jesus e colocar todo o seu sentimento, toda a tua dor, toda a tua mágoa aos pés de Jesus, Ele vai mudar a sua história e te reintegrar à sociedade, como Ele fez com aquele leproso. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é isso. Ela traz essa mudança na vida do cristão. Aquele homem se sentia desprezado. Aquele homem se sentia abandonado. Uma pessoa que para falar com o outro, ele tinha que colocar um pano na boca. Ele tinha que vestir uma roupa velha rasgada para o povo ver que ele era um leproso. Se alguém se aproximasse dele, ele tinha que gritar de longe: eu sou leproso. O nome daquela pessoa dali em diante já não tinha mais nome. O nome daquela pessoa, daquele momento em diante, que era reconhecido que ele tinha essa doença, daquele dia em diante o nome dele era leproso. E Jesus restaura até o nome da pessoa. A pessoa que já não tinha mais nome, Jesus restaura. A pessoa que já não tinha mais prazer em viver, porque aquele homem aguardava a morte, Jesus restaurou a história dele. Aquele homem já não tinha mais convívio com a família, Jesus restaurou o convívio dele com a família. Aquele homem já não tinha mais liberdade de entrar num templo e adorar a Deus, e Jesus restaurou o desejo dele de estar na igreja servindo ao Senhor. Então Jesus faz isso, meus irmãos, na vida do cristão. Jesus faz isso na vida de todo ser humano, de todo aquele que se coloca na presença dele, de todo aquele que se prostra aos pés do Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, o nosso pecado é tão grande que nós não temos força para ajoelhar aos pés do Senhor. Aquele leproso, a situação dele era das piores, mas ele não perdeu a chance. Então não perca a chance, meus irmãos, de se colocar na presença de Deus, e Deus vai fazer de você uma pessoa reintegrada à sociedade. Às vezes você está aí, tem passado por tantas dores, tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta amargura, e às vezes você acha que não é capaz de suportar. Aquele homem, eu imaginava a situação dele. Eu, no momento que eu estava lendo e meditando sobre a situação daquele homem, uma pessoa que vivia na sociedade, podia entrar no mercado, podia entrar numa loja, podia ir no aniversário, no casamento. Ele sai do hospital com um diagnóstico na mão, que ele tem que passar na casa dele e pegar a roupa dele e ir para um local isolado. Agora veja bem a situação desse homem. E às vezes, meus irmãos, tem gente vivendo essa mesma situação. Está isolado, se sente abandonado, se sente desprezado, se sente assim, sem valor nenhum. Mas Jesus, Ele pode mudar a sua história, amém? Como mudou a história daquele leproso, aquele mesmo Jesus morreu numa cruz de braços abertos para nos perdoar. E Ele tem perdão para a sua vida, e Ele pode mudar a sua história, amém? Que essa palavra fique no coração dos irmãos, e que aquilo que eu não fui capaz de completar, o Espírito Santo completa no coração de cada um de vocês. Vamos orar? Coloque de pé, meus irmãos. Eterno Deus e amado Pai, eu te dou graças, Deus, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse momento. E que o Senhor, ó Deus, venha assim trazer algo extraordinário no coração de cada um daqueles que queiram uma mudança na sua vida. Às vezes, meus irmãos, você está passando um momento difícil. Às vezes você acha que não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você que existe um jeito. A situação daquele leproso era das piores que existia, e a história dele foi mudada. A situação daquele leproso, eu não posso comparar a dificuldade que aquele homem passava,
a dor que aquele homem vivia. Aquele homem fedia. Mas no momento que Jesus tocou naquele homem, ele foi curado. Então, seja a tua dificuldade que for, Jesus pode curar seu problema. Jesus pode curar as suas feridas, a sua mágoa, a sua dor, a sua tristeza. Nesse momento, Deus, eu te peço que o Senhor venha assim nos fortalecer. Venha assim, ó Deus, trazer a tua graça sobre a nossa vida, porque nós somos dependentes do Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue falando, continue trazendo assim um renovo para a nossa vida, porque nós cremos e sabemos que o Senhor é Deus de salvação, um Deus libertador, um Deus transformador, e que transformou a vida daquele leproso e vai transformar a vida de muito. Isso que eu te peço, Pai, no poder de Jesus Cristo. Amém e amém, amém. Então, meus irmãos, que essa palavra fica no coração de cada um de vocês e que Deus assim esteja abençoando cada um. É isso que eu te peço, é isso que eu creio, é isso que eu confio, que esse Deus é um Deus transformador, é um Deus que muda, é um Deus que restaura, um Deus que liberta. Como transformou a vida daquele homem, Ele continua transformando. Basta nós querer, basta nós se colocar na presença dEle, porque Jesus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Depois do quinto, glória a Deus. Irmãos, como Elias disse, nosso diácono, é uma alegria poder vê-los aqui na igreja. Falar para esse celular não é uma tarefa muito fácil. São novos tempos. Amém? Mas que palavra maravilhosa que nós ouvimos. Que palavra abençoada. Amém, queridos? Aleluia. Quem está sentindo falta de congregar aí? Fala, ergue a tua mão. Eu me converti no ano 2000. No ano 2000. Maio de 2000. E de 2000 até hoje, dá para contar nos dedos quantos cultos eu faltei. Eu amo congregar. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, é verdade. A nossa experiência com Deus, ela também é atingida no quarto de oração. Nosso crescimento. Mas como eu aprendi, amados, e cresci espiritualmente na comunhão da igreja. Eu não sei você, mas em casa, a gente não é tão disciplinado como deveria, amém? A gente está pensando lá, ouvindo uma palavra, mas aí toca o zap, não sei o quê, vem a chamada do Big Brother, quem que vai sair, quem que vai entrar no paredão. Mas estando na igreja, você ouve a palavra. É claro que nenhum de vocês vê Big Brother, é óbvio. Eu entendo isso. Mas a comunidade, ela é vital, amém? Nós estamos mais de um ano aí, quase um ano e pouco, né? Um ano já, claro, sem trabalhos efetivos. Mas, irmãos, nessa configuração aqui, o vírus não pega em ninguém, não. Amém, queridos? Todo mundo de máscara, na sua cadeirinha. Acabou, sai, vai embora. Não tem problema. O mercado é mais perigoso. E a gente vai lá, amém? Mas aqui não, aqui dá tranquilo. Nosso diácono trouxe essa palavra maravilhosa de um Jesus que é maravilhoso. Esse é um dos textos também que eu amo. Amei essa palavra que o Elias pregou. E nessa época interessante que todo mundo tinha medo de tocar no leproso. Como ele explicou. Sabe por que eles tinham medo de tocar no leproso? Porque eles tinham medo de ficar impuros. Todo mundo tinha medo do leproso. Por isso, como Elias explicou, eles tinham que gritar para as pessoas sair da frente. E se um leproso tocasse em alguém, era passivo de morte.
Mas veja que interessante. Todo mundo tinha medo de tocar no leproso para se tornar impuro. Só que quando ele toca em Jesus, ele fica puro. Jesus é a fonte de todo o poder, amém? As pessoas tinham medo porque, vou ficar impuro, mas tocar em Jesus é ficar puro, é ficar apto, é ficar completo. Somente Jesus tem para nós isso. Glória a Deus. Só Jesus pode satisfazer o nosso coração. Só Jesus pode nos purificar de todo o pecado, de toda impureza, de todo o mal. Pastor, eu cometi um pecado que eu nunca vou falar para o Senhor. E é terrível. É terrível. Mas Jesus é a fonte de todo o poder. Se você tocar nele, você será purificada. O seu perdão é absoluto. E não há nada que ele não perdoe. Glória a Deus, amados. Aleluia. Vamos pensar assim, que até hoje você tem vivido um evangelho ainda não firmado, cometido algumas coisas. Pastor, eu acho que eu me vejo como leproso em algumas situações. O que eu faço? Toque em Jesus. E Jesus vai te purificar de todo o pecado. Ele te perdoa de todo o mal, amém? Amém? E só estes, amados, os purificados pelo perdão da cruz, que pode entrar no céu. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. Se esforcem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir as Escrituras. E sem fé a gente não consegue viver uma vida melhor. Como é que a gente toca em Jesus hoje? Me fala aí, olha aqui para mim. Vocês estão vendo Jesus corporalmente aqui agora? Que alguém está vendo? Como é que a gente toca Jesus, pastor, em Jesus? Jesus é a palavra. Ele é o Logos, o verbo que se fez homem. Quando eu aprendo as Escrituras, o Cristo está aqui, a Bíblia é sobre Jesus, amém, amados? De Gênesis, Apocalipse, é sobre Jesus o tema da Bíblia. E quando eu leio, ou escuto uma mensagem, estudo um estudo bíblico, quando eu me envolvo nas Escrituras do Cristo, eu sou tocado por Ele. É aí que a gente é purificado. Concordam comigo? Vamos orar? Então, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Te pedimos, Pai, também nesse momento pelo Julimar, pela Zulene. Cuida dos teus filhos em Porto Velho, que estão lutando contra o Covid. Abençoa a vida da Leila, Jesus, e a sua gravidez. Que nada de mal aconteça com a tua filha e com o neném dela, Jesus. Pedimos que ela possa, no dia do parto, estar bem, plena, na tua presença. Nós profetizamos essa bênção na vida da Leila. Também pedimos pela vida da Jaque, do André, que estão enlutados nesses dias. A mãe da Jaque foi se encontrar com Cristo. Peço que o Senhor cuide da vida dela. Do Pedro Adame, da Cleusa, que também estão passando também pela crise do Covid. Te peço para os meus irmãos Divino e Ivone que estão aqui, que ainda sentem a dor da perda, Jesus. Mas como eu tenho dito a eles, o nosso Senhor, o Senhor é o Deus Consolador. E toda essa dor vai ser transformada em paz. Porque aqueles que têm Cristo são purificados, são consolados, em nome de Jesus. Abençoe a Wanda, abençoe a Roosevelt, abençoe nossas irmãs, abençoe, Senhor, todos os irmãos que estão passando por alguns problemas. Nosso pastor Joel, irmã Neuci,
Estamos muita saudade deles, que o Senhor abençoe. Abençoe a nossa comunidade. Abençoe também, Jesus, as finanças da nossa igreja nesses dias difíceis, para a gente conseguir quitar as coisas certinho. Nos dê a provisão conforme a Tua bondade, conforme a Tua generosidade, Senhor, na vida dos irmãos. Abençoe a nossa comunidade, nos ajude. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa reunião. Deus abençoe. Terça-feira, 7h30, vem orar aqui na igreja. Quinta-feira, 7h30, pelo Google Meet. Me escute lá, uma aula bem interessante. Eu espero vocês. Deus abençoe a todos. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido